Agora a gente volta aqui para o Brasil para falar de um assunto muito importante, plano de saúde. Isso para quem tem ainda, viu? Porque saúde é um assunto sempre muito importante. Quem não tem, vai no SUS, que também temos muito o que falar. Falamos ontem sobre a crise, inclusive no Rio de Janeiro, com aquela morte do homem que ficou esperando ali na UPA para ser atendido e não foi. Mas temos também várias questões falando dos planos de saúde. A ANS atualizou as regras para o cancelamento dos planos de saúde. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com Jones Guimarães, ele é advogado especialista em direito da saúde. Jones, boa tarde para você, bem-vindo por aqui. Boa tarde, Paula. Estou à disposição. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para responder o que for perguntado. Jones, eu vou começar com uma questão que está bem polêmica e eu sei que está com poucos pontos ali para a gente realmente entender. Mas eu quero saber o que você já sabe sobre isso para nos explicar, que é em relação às empresas. Aquelas empresas que têm o plano de saúde para os seus funcionários, mas estão querendo modificar esse valor, estão com algum problema para esse pagamento desse valor. O que está tendo de modificação e de discussão sobre esse assunto, que isso pode interferir, é claro, tanto para as empresas quanto para os seus colaboradores, né? Pronto, Paula. Na realidade, a gente tem que entender que essa regulamentação ela ainda não está valendo, né? Ela, apesar de ter sido aprovada, ainda vai ter algumas discussões perante os órgãos de classe, a sociedade, para poder passar a valer. A expectativa é que seja fevereiro, março do próximo ano. Mas hoje o que é que nós temos? Os planos coletivos, que é aqueles planos que são contratados diretamente pelas empresas junto às operadoras de plano de saúde, não existe hoje, para os planos com mais de 30 vidas, nenhuma regra que defina os tetos e os limites de aumento e reajuste anual nos valores das mensalidades, né? E apesar de eu ver, analisando o regulamento, um avanço no sentido de que, a partir de agora, começa a se falar em possibilidade de aumento de teto, de reajustes, eu ainda percebo que essa norma ainda carece de melhorias, porque, no final das contas, quem vai acabar pagando mais é o consumidor final, é a pessoa que é segurada do plano de saúde, é o funcionário da empresa, que muitas vezes esses planos hoje são negociados com coparticipação, ou seja, o segurado, mesmo tendo um plano que é da sua empresa, se ele passar a utilizar esse plano, ele acaba tendo um compromisso no final do mês. E aí, esses aumentos anuais, eles precisam passar por regulamentação. E a tentativa deste novo regulamento da ANS é fazer justamente isso, é trazer uma previsibilidade tanto para as operadoras, tanto para as empresas contratantes, como também para o próprio segurado, né, que é o beneficiário final dos planos de saúde. Agora, Jones, essa é uma das grandes discussões desse momento, mas como você falou, ainda é uma discussão, a ANS aprovou, mas tem ainda momentos para se passar, etapas para se passar, né? O que a gente está trabalhando de tempo, até para se programar, tanto do lado da empresa quanto do colaborador, para se ter a definição dessa nova regra? Essa nova regra ela vai passar agora por audiências públicas, onde vai se ouvir a sociedade, as entidades de classe, as operadoras também, que muito embora as operadoras já tenham participado, para se definir se realmente essa norma vai atingir as pessoas de forma a beneficiá-las, né? Porque na cabeça do segurado, na pessoa que contrata o plano de saúde, ele é surpreendido todo dia com notícias de novas regulamentações da ANS e o que fica de sensação é que sempre a conta sobra para o consumidor, né? Porque nessas discussões, a gente percebe que, inclusive, se a gente for olhar para os casos dos planos de saúde individuais, vai ter prejuízo para o consumidor final. E aí a gente tem a ideia de que em fevereiro, março, essas discussões junto à sociedade civil, junto às entidades de classe, junto às operadoras de plano de saúde, elas tenham se concluído e aí a Agência Nacional de Regulação regulamente de fato e diga qual norma estará vigente para a sociedade. Mas me surpreende muito, Paula, para os casos de planos individuais.
em que a norma está dizendo que os consumidores que são adeptos de planos individuais podem ter aumentos que não estão previstos no orçamento familiar. Isso atinge diretamente a comunidade autista, por exemplo, ou pessoas que fazem tratamentos de alto custo. Por quê? Porque a operadora, sobre a sugestão de que estaria equilibrando o contrato, ela poderia aumentar o valor da mensalidade de forma a não caber do bolso dos consumidores. E isso me chama muita atenção e é muito preocupante. Todos nós temos que ficar de olho acompanhando e também ajudando nos debates junto à ANS para poder impedir que, de fato, norma prejudicial ao consumidor ela seja efetivada. O que diz a lei hoje, só para a gente encerrar, Jones, para quem está nos assistindo, de repente ter algum tipo de garantia aí de proteção? Essa pessoa, por exemplo, do plano individual que você falou, está fazendo um tratamento que é caro, ou seja, somente o tratamento não vai conseguir acabar o tratamento do dia para a noite, não é assim que funciona, né? Ela pode ter um aumento do dia para a noite desse plano de saúde? O que garante ela? O que pode proteger ela? Ou não tem nada que proteja assim que a ANS mudar a regra e fazer essa diferenciação? Tem, sim. A gente já tem alguma segurança jurídica vinda das decisões judiciais. O STJ já definiu regras, por exemplo, de coparticipação e de limitação de percentuais de reajuste. Então, os planos de saúde, as operadoras de plano de saúde não podem nem cancelar abusivamente, nem elevar o preço das mensalidades de forma abusiva e nem impedir que determinada pessoa possa ter acesso a todo o tratamento que eventualmente tenha sido prescrito pelo médico. Então, apesar de, no primeiro momento, a gente possa estar preocupado com os efeitos dessa regulamentação que está por vir, nós precisamos ficar atento que nós já temos um judiciário que já comporta questões de saúde, a legislação de saúde também já comporta muitas situações nesse sentido e que garantem ao consumidor final a garantia do contrato, a garantia da prestação de serviço e a garantia de que não haverá aumentos excessivos que possam colocar o consumidor em desvantagem. Porque, na verdade, o consumidor contrata um plano de saúde para que, no momento em que ele mais precisa, ele possa fazer uso. Então, quando ele precisar fazer uso, tiver um aumento abusivo, um cancelamento abusivo, ou até mesmo uma coparticipação que foge dos limites orçamentários da família, esse plano de saúde ele precisa ser revisado judicialmente para garantir o melhor tratamento à família e à pessoa que precisa. Tá certo. Jones, obrigada por ter conversado com a gente. A gente vai seguir acompanhando os próximos passos. Até a próxima. Até a próxima.